Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil nos Van, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E para isso, nós vamos trazer o país para análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, psicanalítica e cultural. E não se esqueçam, a gente está nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Hoje eu vou conversar com ele, que é sociólogo, escritor e autor de mais de 30 livros, entre eles o best-seller A Elite do Atraso, também A Classe Média no Espelho, enfim, tantos outros best-sellers. Ele também é protagonista de uma série de polêmicas dentro e fora do campo acadêmico por ser dono de um estilo, digamos, bastante provocativo de argumentação. Gessé Souza, seja muito bem-vindo aqui ao nosso divã. Obrigado, Ingrid. Fico aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, querida. A gente vai começar, assim, bem lá do começo do nosso passado. Bom, Tá. você costuma dizer que um dos principais problemas do Brasil é justamente essa falta de reflexão sobre o nosso passado escravista. Eu queria te perguntar, assim, de que modo que esse esquecimento ele nos atinge até hoje, né? Ele molda esse Brasil que nós estamos vivendo. Ele molda completamente, porque, no fundo, a gente às vezes não percebe isso, mas são as ideias que comandam o mundo, o que é uma obviedade se a gente refletir um minuto que seja, né? O nosso comportamento, né? Ele não é automático, ele é causado por ideias que a gente eventualmente não sabe que tem. Inconscientes, que aprendeu com o pai, com a mãe. E aí depois a mídia faz isso, etc. e tal, né? Quer dizer, no fundo, as ideias comandam o nosso comportamento. Quer dizer, a minha tese, no fundo, Ingrid, é que as ideias que comandam o Brasil são ideias elitistas, ideias racistas no limite, percebe? Tudo isso foi montado de modo muito engenhoso para parecer uma crítica social, percebe? O que torna isso muito mais importante, grave e difícil, né? Uma coisa que é importante que a gente está tratando aqui é que a gente está tratando das ideias mais abstratas. Às vezes até os intelectuais não conseguem perceber isso. Imagino que o que ele está fazendo ali não tem nenhuma relação com ideias mais abstratas. Tem sim, ele sequer vai se perguntar sobre quais são as ideias abstratas que nele também é inconsciente quase sempre, né? Que comanda a sua reflexão. Daí eu pego o quê? Os grandes autores, né? Os que montaram o quê? A interpretação do Brasil, a identidade nacional. Esses são os mais importantes. E depois isso vai ser o quê? Vai ser retroalimentado pela imprensa todos os dias. Um jornalista, normalmente, não cria as próprias ideias que ele utiliza. Ele vai tirar, como todo mundo, desse tesouro de ideias que são os grandes pensadores, né? E aí a política vai pensar assim, o cinema, o teatro, a rádio, ou seja, essas ideias não vão ficar nos livros desses grandes caras, percebe? Ela vai depois sendo, né? Ela vai se difundindo, né? Pela sociedade como um todo. Por conta disso, são as ideias dominantes que dominam a nossa própria a nossa própria autoconcepção. É isso que esclarece que um pobre vota em Bolsonaro, por exemplo. Quer dizer, por que ele vota? Tem ideias ali que o estão levando a isso, estão o enganando, estão distorcendo a realidade. E aí, para mim, a realidade brasileira foi distorcida, né? Pelos grandes pensadores que imaginaram o quê? Uma continuidade com Portugal. E a cultura e uma suposta ridícula, no fundo, quando isso é cientificamente ridículo pressupor isso, a corrupção na Idade Média, mas é pensar como se tivesse vindo de Portugal para o Brasil, contaminado o povo inteiro, que é um bando de corrupto, e o povo brasileiro se vê desse modo, de beira-lata, portanto, percebe? Não tem defesa, né? Quanto a isso e tal, se percebe como inferior, então você inferioriza todo o povo, criminaliza o voto, criminaliza a participação popular, etc. É contra essa. E daí eu ser provocativo e polêmico, porque você tem que provocar. Entende? Isso não é um negócio simples. Isso significa, né, sofrimento, né, pobreza para milhões e milhões de pessoas, para 70% da população brasileira, percebe?
Então, isso tem que ser realmente atacado, tem que ser reconstruído, e é isso que eu procuro fazer. Muito bom. A gente vai entrar mais nesse tema da corrupção mais para frente, mas eu queria te perguntar antes, você fala do racismo, mas essa diferença que você traz também de um racismo multidiverso, que você chama de multidiverso, em relação ao racismo racial, né? Em que sentido que ele vai além, esse racismo multiverso vai além do racismo racial? É uma ótima questão. Inclusive, porque dá para recuperar a sua questão anterior também e completá-la um pouco. Ou seja, o que é que eu procuro fazer? Ao contrário desses intérpretes, que são os mais importantes, que interpretam o Brasil como uma continuidade cultural com Portugal, o que é que eu faço? Digo, olha, não tem nada a ver isso, quer dizer, o Brasil não tem nada a ver com Portugal, entende? Fala português, e daí, entende isso? Né? Torce pelo Vasco da Gama, isso não significa que você é português, percebe? A gente vem da escravidão, que não existia em Portugal, percebe? Então, o ano zero do Brasil é a instauração da escravidão entre nós. E o ponto que me interessa é como é que essa escravidão está até hoje. Entende? Quer dizer, eu não sou historiador, não tô ali, eu leio os historiadores, mas eu não estou interessado em ver como é que era a escravidão na Bahia entre 1650 e 1690, embora isso seja muito interessante, né? Mas não é o meu trabalho. O meu trabalho é perceber de que modo essa escravidão, de outro modo, com outras vestes, continua até hoje, reproduzindo, construindo o mesmo tipo de mulher e de homem que vai servir como escravo se servia antes. Por exemplo, na questão do racismo, portanto, o que é que eu interpretei? Né? Quer dizer, depois foi um livro que me deu muito trabalho, muito estudo, foi Como o Racismo Criou o Brasil, e eu comecei com a constatação, Ingrid, ninguém explica o que é racismo. Olha que coisa incrível. É como se todo mundo soubesse. Como assim? Né? As grandes questões é aquelas que a gente imagina que sabe e não sabe, percebe? Né? Quer dizer, que diabo faz o racismo para destruir? Ele destrói como os seres humanos? Ninguém fala disso, entende? Nem o que etc. Né? Então, as pessoas começam, inclusive os estudiosos, né? Começam a fazer estatísticas e tal, tem muito mais negro na prisão do que branco, então, obviamente, isso é racismo e tal. Sim, mas ok, você está dizendo que o racismo existe, ok? Agora, o que é que ele faz? Como é que ele é montado? Né? E eu me interessei, portanto, por essa questão. E o que foi que eu vi? No Ocidente, isso não vai ser assim na Índia, não vai ser assim na China, né? Você vai montar o quê? Uma hierarquia moral, que é primeiro religiosa e depois secular, que vai estar baseada nos mesmos polos, espírito e corpo. Na religião, o espírito é caminho para Deus, o corpo era o pecado. De 200 anos para cá, o espírito é aquilo que Kant dizia que ele é, ou seja, inteligência, moralidade, capacidade estética, percebe? É o que nos liga ao divino, digamos assim. Né? Então, tudo aquilo que a gente avalia no mundo, Ingrid, quer a gente saiba disso ou não, e quase sempre a gente não tem a menor ideia disso, a gente vai avaliar como virtuoso, bom, etc. Tudo que tem a ver com o espírito. Essas 3 dimensões do espírito, percebe? E o contraponto negativo a isso vai ser o corpo também, e o corpo vai ser pensado como afeto, né? Como, quer dizer, vai animalizar você, vai ligar você, porque os animais têm afeto também, né? Entende? Então, quer dizer, esse mundo afetivo, que inclusive como brasileiro vai ser definido por esses intérpretes como cara afetivo, etc., ou seja, como um animal, percebe? Sem as virtudes do espírito. Então, eu reconstruí isso, ou seja, né, essa ideia do Ocidente ela vai depois estar em todas as instituições que o Ocidente vai. Então, o Estado, quando ele vai querer saber se tem alguém que vai disciplinar pelo espírito os seus afetos, entende? Ou o mercado, ele só vai empregar alguém que também tenha autocontrole, ou seja, o espírito, né, controlando afetos e tal. Percebe isso? Então, essa hierarquia está aí. E ela domina nós todos, sem que a gente saiba, percebe? Né? Então, o que foi que eu fiz? Olha, o racismo é a animalização do negro, no caso, né? No caso brasileiro do negro. Agora, não é só o negro que é animalizado, a mulher é animalizada, entende? A mulher é ligada aos afetos,
E o pobre também oprimido do mesmo modo. Ele é reduzido a corpo, a trabalho muscular, etc. As classes altas são as do espírito que comanda, percebe isso? E, quarto ponto, as culturas dominadas, África, Ásia e América Latina, são percebidas como sendo reduzidas a corpo também, ou seja, a afetos, né? Que é que vai dar no tema da corrupção depois, como a gente vai entrar, percebe isso? Então, todas as dimensões da dominação social, cultural, de gênero, de raça e de classe obedecem exatamente a mesma estrutura. E você tem a animalização, a destruição da autoestima, da autoconfiança e do reconhecimento social para essas pessoas. Aí eu te pergunto, por que dizer que só é racismo no caso do negro? Por quê? Porque o racismo ele vai se mascarar. Entende? Como o racismo racial vai ser criticado, né, no Brasil nos anos 30, nos Estados Unidos nos anos 70, etc., você não vai mais poder explicitar o racismo. Mas isso não significa que você matou o afeto racista nas pessoas, percebe? Então ele vai assumir outras formas culturais, normalmente. Aí, no Partido Republicano Americano, Nixon vai dizer: eu vou instaurar uma guerra contra o crime. Só que você construiu o negro como criminoso antes, percebe? Aí você vai ter agora até negros dizendo: não, a gente tem que combater o crime. Como esses policiais negros que acabaram matando Tyre Nichols. Tinha vários policiais negros lá. Ou seja, você facilita a dominação. E se você não percebe que o racismo é multidimensional, você é feito de tolo. Porque toda vez que o racismo assumir a forma cultural, seja de combate ao crime, seja pela corrupção, porque no Brasil só o povo mestiço e negro é percebido como corrupto, a gente pode aprofundar esse tema, percebe? É isso que vai montar o racismo cordial brasileiro. A partir de 1930, quando Vargas vai usar a propaganda do Estado para interpretar o Brasil pela primeira vez, como tendo a herança cultural africana como mais importante, isso é extremamente importante, isso ter sido feito, e isso vai, enfim, tornar essa herança algo virtuoso e não algo para você jogar no lixo, porque tem música, tem não sei o quê, tem diversas coisas, entendeu? A partir disso aí, o racismo continua no Brasil, mas ele não pode ser mais explícito e tão aberto ou tão explícito como ele era antes. É disso que eu falo quando eu falo de racismo explícito. Entende? Agora, quando isso passa a ser, portanto, interditado, o que é que vai acontecer? Esse racismo vai assumir novas formas. Vai ser uma outra forma de racismo, entende? O afeto, né, da classe média branca e da elite brasileira, o afeto racista, que despreza e menospreza o povo, vai estar lá. E é o mesmo povo que antes era reprimido por questões raciais. Agora vai ser o quê? Ele vai ser o cara que é corrupto e eleitor de corrupto. Aí o voto dele deixa de valer. Ele não pode participar. Percebe isso? Ou seja, a gente aumenta a nossa inteligência exponencialmente quando a gente passa a interpretar as máscaras que o racismo assume. Foi o que eu pretendi fazer nesse livro. Né? Que o racismo continua. Como? Do mesmo modo? Não, sob máscaras. Né? E a gente precisa interpretar essas máscaras para que a gente possa perceber como ele funciona, fingindo que morreu. É muito bom, eu gosto muito dessa perspectiva que você traz para a gente. Inclusive, a gente está aqui falando do Brasil no divã, então trazendo um pouco para essa questão da psicanálise, quando você fala de uma estrutura sádica, de perversão, né? No sentido de atacar o outro, no sentido de reduzir a existência daquele outro, né? E de exercer uma dominação, que inclusive o Foucault traz muito essa questão da violência simbólica, né? Porque a desigualdade se dá nesse processo também, a opressão se dá para além da força física e tudo mais, mas ela se dá também numa perspectiva simbólica que inclusive faz com que o próprio explorado não se perceba na posição de explorado, né? Como a gente viu, por exemplo, na questão das religiões, quando você diz que o pobre vai para o céu, o rico não vai, ou seja, você faz com que você exerça essa violência de uma outra maneira, inclusive fazendo com que ele acredite, né, que essa violência não é uma violência. Então, eu queria que você falasse um pouco nessa perspectiva também, que eu acho muito interessante. Não, perfeito o que você disse. E isso, inclusive, tem a ver com o que a gente estava dizendo antes, porque o que é a dimensão simbólica, senão a dimensão das ideias. E essa dimensão, ela vai estar... Eu fiz um trabalho sobre os muito pobres, de vários anos, chamado A Ralé Brasileira.
né? E se você for entrevistar o pobre, não tem ninguém mais preconceituoso do que o pobre, percebe? Claro, ele não tem nenhuma defesa. Ele não tem defesa emocional, é cognitivo, ele leu pouco, ele aprendeu pouco, estudou pouco, refletiu pouco, ele vai se defender como? Ele é o mais meritocrático, o pobre é o mais meritocrático, entendeu? Embora a meritocracia esteja aí para oprimi-lo, percebe? O pobre vai ter ódio do seu vizinho, que vai ser chamado de delinquente. Ele não, ele é evangélico, gosta da família, vota em Bolsonaro, então ele é superior, percebe isso? Então você tem aí esse mecanismo que é simbólico, né? Porque não há nenhuma opressão, Ingrid. Você não pode enfiar a mão no bolso de alguém e roubar o dinheiro que essa pessoa tem, porque é isso, né, que é decisivo, né, numa opressão social, se você não convencer essa pessoa, total ou parcialmente, que ela é inferior e que ela deve dar o dinheiro dela. Entende isso? Então você tem que montar isso. Isso tem a ver com um outro dado, ou seja, essa dimensão simbólica, né? Quer dizer, de legitimar as formas de opressão. Isso se dá de modo interindividual, entre grupos, entre a sociedade, etc. Há sempre formas de você legitimar o domínio. Se esse domínio não for legitimado, ele cai. Né? Entende? Por exemplo, a imprensa brasileira, ela é a boca, né? Entende? De 200 mil pessoas que têm toda a propriedade. Só fala em responsabilidade fiscal e não sei o quê. Então, a responsabilidade fiscal é bom para quem e tal. Entende? Precisa de 200 mil especuladores, percebe? Mas todo o resto está jogado às sombras com isso, né? Ou seja, essa dimensão simbólica ela é fundamental. Se fosse uma imprensa livre, isso não funcionaria 6 meses. Quem você vai dizer, mas como assim? E essa dívida, ela é uma fraude ou não é? A gente deve a quem? Percebe isso? Porque a gente vai ter que dar 14% de juros, depois mais 14% de taxa Selic para essas pessoas que estão por trás dos bancos e assalta todo mundo. Percebe isso? Aí você destruiria a dominação. Por isso, as ideias, o que você está chamando aí de dimensão simbólica, ela é fundamental por conta disso. Quando a gente ataca, quando a gente desconstrói as ideias que nos oprimem, né, a gente já está a caminho de deixar de ser o oprimido. Acho que esse é o ponto principal nesse tema. Agora, você acha que você faz uma relação, por exemplo, em relação a essa questão da corrupção, o governo Lula, né, e em relação ao governo Bolsonaro? Você falou muito bem aí como o mercado faz uma pressão agora já em relação ao teto de gasto, que não fez nos 4 anos do governo Bolsonaro. Claro. Você acha que tem uma relação aí também quando você diz, por exemplo, quando os pobres chegam, ou quando você faz política voltada para esse público, sempre vem esse discurso, corrupção muito forte, como foi com a Lava Jato, como foi, e até hoje isso é muito marcado em relação ao PT, o Lula ganhou com uma diferença pequena do Bolsonaro, se vamos pensar, né, em comparação do que foi o governo Lula com o governo Bolsonaro. Então, como é que você faz essa relação da corrupção com a chegada também dos mais pobres ao poder, através do Lula, simbolicamente? Tem uma relação com essa questão também? Total, né? O que é que aconteceu? Veja bem, quando Getúlio Vargas, usando a ideia de Gilberto Freire, que na época era muito mais progressista do que todas as outras, né? De que o Brasil tem o bom mestiço, ou seja, né? O brasileiro tem aspectos positivos, ele não é só a lata de lixo da história, percebe? Ele tem sensualidade, ele tem tolerância, ele é aberto a influências de outras culturas. Ou seja, ele tentou montar. E foi uma ideia que diz, olha, o povo brasileiro não é só lixo, como era antes, né? Para o racismo aberto antes de 1930, e como vai ser depois. Da mesma maneira, usando o tema da corrupção. Né? Ou seja, a corrupção é a grande mentira brasileira, o combate à corrupção. Por que eu digo isso? Ora, porque quando Getúlio afirmou o povo, dizendo, esse povo eu tenho que contar com ele, afinal é ele que vai trabalhar, vai ter que ser incluído e tal, para parar. Não? O que é que tinha aqui? Aqui tinha uma classe média de brancos já. Italianos em São Paulo, alemães no Sul, portugueses no Rio e no Nordeste, que tinham vindo 5 milhões entre 1880 e 1930, percebeu? Pela origem recente, as pessoas sabiam que não era brasileiro. E eles se consideravam superiores ao povo
brasileiro. Percebe isso? Então, quando você diz que o povo brasileiro inteiro vai ser visto depois por esses grandes pensadores como corrupto, como não sei o quê, ele não está falando dos europeus brancos. Percebe? Não está falando da elite também, que a elite de São Paulo vai, inclusive, montar uma loucura que é de se ver como uma americana, por conta do, né, se vendo, quer dizer, você transforma um bandeirante num pioneiro. Não vou entrar nisso agora, eu entro nos livros, né? Mas aí você tem uma elite que se vê americana, uma classe média branca que se vê como europeia, pela origem recente. Então, quem é esse povo que Sérgio Buarque vai dizer que é afetivo, não tem nenhuma virtude, é ladrão e vota em ladrão? Quem é esse povo? São os negros e os mestiços, que são pobres e são 70% dessa população esquecida. Mas aí, como você não pode mais usar a raça, porque ela foi interditada por esse discurso varguista, aí você tem que inventar uma outra coisa. Qual foi a descoberta genial, né, para o mal, se ele tinha consciência disso ou não, isso não importa, né, que Sérgio Buarque trouxe para o pensamento brasileiro? Ele vai influenciar todo o pensamento brasileiro aqui, ó. Ninguém vai ser mais importante do que ele, né? Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, olha, esse povo é inconfiável, é movido por afetos, e como quem é movido por afetos divide o mundo entre amigos e inimigos, ele não é democrata, percebe isso? E ele é ladrão, inconfiável, né? E vota em ladrão. Percebe? Então, agora a classe média branca, né, e a elite pode subjugar esse povo, criar uma cultura de golpes de Estado. Toda vez que esse povo, esses 70%, puser alguém no poder, você vai montar com essa imprensa que é dessa mesma elite, né, o tema da corrupção, quer seja verdade ou não. E não era verdade contra Getúlio, por exemplo, ninguém provou nada contra Lula também. E essa classe média branca, que é quem sai às ruas, quem saiu às ruas em 2015 e 2016, foram branquinhos histéricos, né? Gritando contra a corrupção, percebe? Esse pessoal, no fundo, não tem nada contra a corrupção. Como é que a gente pode provar isso? Olha, basta ver aquele caso com Temer e Aécio Neves. Você ouve, todo mundo viu a roubalheira ali e tal. Não saiu nenhum branquinho histérico em nenhum lugar no Brasil, percebe? Que aí é o roubo da própria elite, ou seja, essa classe média branca, quem se diz no Brasil que se preocupa com a corrupção é um mentiroso. No fundo, é um racista e é um mentiroso, percebe isso? Porque ele está se lixando para isso, né? Agora, o que foi que Sérgio Buarque deu para esse pessoal? E a elite, né? Ou seja, Sérgio, como o cara que vai dar para a elite a ideia que ela precisa para eliminar a participação popular. Ficar com o Estado, roubar o Estado, parasitar o Estado, que é isso que a elite brasileira faz. Ela não tem indústria, não constrói ponte, nada. Ela parasita o povo pela dívida pública. Né? Uma dívida pública nunca auditada explora o povo. Percebeu? Para essa elite, é importante você dizer, olha, não, esse povo, né, é desprezível, não vale nada, e em quem ele vota também esse cara não vale nada, percebeu? E a gente pode destituí-lo sempre que a gente não gostar de quem o povo, pelo sufrágio universal, tenha posto no poder. Percebe isso? Então, o tema da corrupção vai ser um substituto para o racismo racial explícito que existia antes, sem tocar na palavra raça. Olha que genial. Você sequer toca na palavra raça. Ninguém pode dizer que esse branquinho aí, histérico, é racista, percebeu? Ah, não, mas não, o contrário, você transforma o racista em defensor da moralidade pública. É isso que é essa ideia. Assim, por conta disso, ela é tão importante. Ela é o único discurso que a elite brasileira tem. Não tem nenhum outro discurso para manter o Estado e o poder nas suas mãos. Percebe? E que é uma mentira, é uma balela. A gente viu agora, né, no último caso, como isso é mentiroso, como isso é canalha, etc, etc. Mas é a única ideia que a elite tem para deixar o poder com 200 mil pessoas e deixar 215 milhões sem nenhuma forma de ação. Aí você tem a imprensa do seu lado que escandaliza, né, a corrupção, percebe isso? A classe média, ela funciona meio como um capataz da elite, né? Porque ela serve esse interesse. Agora, você acha, no ponto de vista, a gente voltando para essa questão subjetiva, simbólica, da construção dessa forma de exploração,
Tem uma relação aí também de exercer uma necessidade de uma superioridade em relação a essa outra parte da população, no sentido de que a classe média ela precisa, né, estar acima de algo, ou seja, do outro. Como é que você vê essa questão? Muito bom essa sua questão. Eu até agradeço, porque eu acho que é um tema extremamente importante, para a gente não compreende o resto todo. No fundo, a gente pensa erroneamente, inclusive a maior parte dos intelectuais, né, que as motivações humanas são racionais, ou seja, econômicas, percebe? Se você pensa o mundo assim, como é que esse minion, esse cara que vota em Bolsonaro, que imbecil, que burro, percebe? E, obviamente, Bolsonaro não está dando nada para esse pessoal. Não está dando renda, não está dando escola, não está dando educação, nada. O que é que ele está dando? Essa é que é a questão importante. E aí eu sigo, né, a escola do reconhecimento social, que é formulada pela primeira vez pelo grande filósofo alemão Hegel. O que é que ele diz? Olha, a necessidade primeira dos seres humanos não são interesses econômicos. Nós somos tão frágeis, Ingrid. A gente vai morrer, a gente pode ter doença, perde entes queridos, a gente vive sobre medo, etc. Nós somos tão vulneráveis que a grande necessidade humana é a necessidade de reconhecimento social. Ter respeito dos outros, ser reconhecido pelos outros, percebe? Sem isso, a gente não tem autoestima. Ou seja, a gente não levanta da cama de manhã. Esse tema ele é fundamental, né? E se a gente analisa a sociedade a partir dessa questão, como a necessidade última dos seres humanos ser o reconhecimento, a gente vai entender, por exemplo, o bolsonarismo muito, muito melhor. Quer dizer, isso que Sérgio Buarque construiu para a elite brasileira vai dar exatamente isso que você disse. Vai dar o quê? A autossegurança da elite da classe média branca, né, como dominadores, de que eles dominam por boas razões. Ou seja, se esse povo é corrupto, eu sou moralmente superior, entende? O meu voto deve valer 5 vezes mais, etc, etc. Eu já ouvi isso várias vezes em entrevistas, inclusive com uma classe média. Ele legitima, né, que o quê? Que a elite fique com todo o dinheiro, roube a população como um todo, né, via Banco Central, via não sei o quê, para parar, e que a classe média branca fique com o quê? Com o monopólio educacional. O monopólio de todos os títulos, diploma, língua estrangeira, etc, etc. E aí você deixa o povo o quê? O povo que vai servir você, percebe? Vai ganhar 50 vezes menos, vai lá lavar a tua sala, vai fazer o bife lá para os teus filhos e tal, para parar. Entende? Esse é o esquema. E esse esquema da corrupção ele vai permitir que essa classe média exatamente se sinta superior. Aí, entende? Quer dizer, porque quem domina precisa justificar o domínio também. E é esse tema da corrupção que dá essa segurança ontológica para a classe média e para a elite, que eles são superiores. Agora, Bolsonaro criou um racismo popular. Como foi que ele criou esse racismo popular? Percebe? Aí você tem que entender o quê? Olha, o Brasil tem 4 classes, né? Tem uma pequena elite que tem a propriedade de tudo, tem a classe média, claro, tem algum dinheiro, mas isso não é o principal. O principal para a classe média é o monopólio do capital cultural. Você tem uma classe trabalhadora precária, muito ampla, né? E você tem embaixo os marginalizados e os excluídos, quase todos negros e mestiços. Esse pessoal, como o racismo é a base da dominação social brasileira, portanto, por meio das suas máscaras, é isso que eu estou querendo dizer, entende? Não é mais aquele racismo anterior explícito, entende? Mas você vai montando máscaras, né? Entende? O que essa coisa da corrupção vai ser usada contra o voto e a participação popular de quem? Do mestiço e negro. Então, ela é um substituto perfeito para isso, percebe? Agora, essa classe que é do pobre remediado, que é quem ganha entre 2 e 5 salários mínimos, alguém de um modo extremamente, enfim, infeliz, definiu essa classe como nova classe média, uma bobagem, né? Porque não tem nenhum dos privilégios dessa classe média, percebe? Né? No fundo, quem tem a renda média num país pobre, ele é um pobre remediado. Esse cara, normalmente evangélico, ou então o branco pobre do Sul e de São Paulo, percebe? Né? Ele vai querer o quê? Do mesmo modo como a classe média branca, se sentir superior a esse cara, a essa gentinha
negra e mestiça que vive em favela, não tem acesso a nada, etc, etc. Como é que ele vai conseguir isso? Olha, o tema da delinquência, a separação entre o pobre honesto e o pobre delinquente. Né? Você vai criar o delinquente. Você citou muito apropriadamente Foucault anteriormente. Foucault tem essa tese no Vigiar e Punir. Para que serve a prisão? A prisão não serve para regenerar as pessoas. A prisão nunca regenerou ninguém em nenhum lugar do mundo. Mas por que a prisão está presente há 200 anos em todos os lugares? Essa é a questão que ele põe. Ora, porque ela cumpre uma outra função. Não é a função manifesta, é uma função latente. Qual é a função latente da prisão? Criar o crime e criar o criminoso. Aí, como é que ela cria? Ela diz, andar com maconha, uma droga aí que tem quer dizer, tem mais coisas positivas do que negativas, né? A gente pode defender isso. Mas aí, se essa pessoa for negra e tiver com um pacotinho de maconha para vender, porque ela não tem nenhuma outra possibilidade de emprego, se ela for negra, ela vai ficar presa 15 anos. Percebe? Você cria o crime de um modo completamente artificial. Esse cara não deveria estar lá. 40% das mulheres e quase 30% dos homens que estão nas cadeias entre nós são por crimes relacionados à maconha. Olha que negócio absurdo, entendeu? Sempre foi racismo. Por que você tinha ódio da maconha? Porque a maconha era a diversão dos ex-escravos, dos negros. Né? É isso que fez a demonização da maconha. Né? Agora, com isso, você faz o quê? Você esquece os crimes. O que é que Paulo Guedes fazia, junto com o Bolsonaro, vendendo empresa estatal brasileira, como a BR Distribuidora, por 1% do valor? Isso é corrupção óbvia. Claro que isso é roubo. O que ele ganhou em paraíso fiscal, ou os amigos dele, tal, isso a gente nunca vai saber. Né? Mas, obviamente, tem uma treta aí. Ninguém é imbecil. Né? Entende? Isso e outras coisas. Mas aí, essa criminalização da maconha, do negro, etc., faz com que isso seja visto como crime, e isso que Paulo Guedes faz seja festejado pela imprensa, como um grande negociante, como um cara que está abrindo o mercado, como um cara que está privatizando tudo, etc, etc. Percebe? Bolsonaro é um miliciano. Bolsonaro é o político mais importante que defendeu o miliciano. Defendeu o quê? O que é miliciano, para quem não sabe? É o esquadrão da morte, feito por policiais que matam indiscriminadamente, e também a chaca explora pobre. É isso que é a milícia. Né? Bolsonaro foi sempre o cara que disse que essa coisa de você assassinar pobre é ótimo, tem que ser celebrado, tem que dar medalha. Parará. Foi isso que ele e os filhos dele sempre fizeram. É exatamente esse tema do pobre honesto e do pobre delinquente, entendeu? Né? O cara é negro, mora no Rio de Janeiro, tem todo o preconceito que toda a sociedade racista tem contra o preto, né? Entende? Mas ele diz, não, esse outro cara aqui que é preto e delinquente, criminoso, maconheiro e tal, para parar, né? Eu não, eu sou da família, eu sou evangélico, percebe isso? Né? Ou então eu sou heterossexual, esse cara aqui que é gay, não sei o que, para parar, entende? É inferior a mim e tal, né? Ou então, às vezes, a mulher, simplesmente o fato de ser mulher, não, eu sou o homem, eu sou, né, o pai, o dono da casa, etc, etc, entende? Não à toa Edir Macedo diz que a mulher não deve ir para a universidade, entende? O homem é que deve ter o conhecimento, etc. Então, você vai montando o quê? Oposições falsas, e aí pode ser o quê? O maconheiro, a prostituta, né? Quer dizer, você vai chamar de prostituta, obviamente, percebe? Né? O criminoso, o homossexual, etc. E você vai criar uma forma de uma moralidade rígida. Rígida por quê? Porque aí você controla o cara. Como a necessidade maior dos seres humanos é o reconhecimento, esse cara vai agarrar esse negócio como uma boia de salvação. Não é o interesse econômico que está condicionando isso tudo. É a extrema fragilidade desse pessoal, né? Que também é pobre, que também foi humilhado o tempo inteiro, percebe isso? Mas ele diz, olha, ele pode ter um alívio dessa humilhação de 24 horas quando ele diz, olha, tem alguém que está pior ainda do que eu sou melhor do que alguém. Então, a sociedade brasileira, é isso que eu defendo, por conta do racismo e por ter
construído uma classe de novos escravos, onde as mulheres vão ser empregadas domésticas e os homens vão ser escravos de ganho e tal, né? Entende? Você monta o quê? Uma forma de uma sociedade como a Índia. Você cria uma casta de intocáveis, percebe? Que vai ser uma classe geni, para usar aquela coisa do Chico Buarque, que todo mundo pode chutar e cuspir, percebe isso? Se alguém atropelar alguém que é muito pobre numa favela, não vai preso. Não matou gente, matou uma galinha. Percebe isso? Essa é a sensação, né? Mas isso só é possível a gente compreender quando a gente entende que a motivação dos seres humanos ela é mais complexa do que essa relação econômica apenas, né? Faz com que esses pobre, remediado, evangélico, ou o branco pobre do sul, que é extremamente racista, por conta disso, para ele se sentir racialmente superior a alguém, mas ele não pode dizer isso, então ele vai dizer também, não, ele não trabalha, sei que, é delinquente, é um parasita que vive do Estado, né? Essa coisa que o PT faz para parar, percebe isso? Né? O antipetismo, no fundo, é isso aí, é uma forma de racismo também. Né? E Bolsonaro surfou nessa onda, entende? Aí ele conseguiu o quê? Ele conseguiu quebrar a solidariedade popular que Lula havia unido em 2006, por conta disso, porque ele usou esse tema, né? E aí, claro que as denominações evangélicas, no sentido oportunista, usaram, né? Quer dizer, a maior parte, né? Delas, não é a totalidade, mas a maior parte, as mais importantes, né? Entraram nesse negócio para ter controle político, para ter controle econômico, para lavar dinheiro, para não ter que pagar imposto, etc, etc. Então, Bolsonaro entrou no povo brasileiro porque ele fez essa separação, né? Ele transportou esse racismo, que estava antes na classe média e na elite, contra o povo como um todo, e ele cindiu a classe popular, ou seja, os 70%, que não são nem classe média nem elite, os 80%, aliás, e aí você traçou uma distinção entre o pobre remediado, que passa a ser visto como pobre honesto, trabalhador e tal, para evangélico, quase sempre, né? E o pobre tornado delinquente, tornado criminoso. Porque não é um crime nada disso. Né? Entende? Mas você tem que construir o criminoso, construir o crime, que aí é alguém que você pode odiar. Isso que você estava dizendo antes. Aí agora você pode menosprezar alguém, humilhar alguém, você pode pisar em alguém, entendeu? Essa é a função do racismo. Criar essa classe geni, né? Entende? Que vai possibilitar o sentimento de superioridade, não só da elite da classe média, mas também do pobre remediado. Muito bom, Gessé. Bom, agora eu quero entrar num tema polêmico para o campo da esquerda, né? Que você faz críticas aí contundentes em relação à esquerda brasileira, no sentido de que você acredita que as pautas identitárias talvez tenham ocupado um espaço maior do que deveria nas lutas, nos movimentos, em comparação com talvez lutas que você considera mais estruturais, combate à fome, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. E também queria te perguntar se o lugar de fala, na sua concepção, é uma falácia. Não, o lugar de fala é uma extraordinária bobagem. E é fácil de você demonstrar isso. Ou seja, a compreensão do sofrimento humano ela é universal. Ou a gente pode compreender qualquer sofrimento humano ou não, entende isso? Quer dizer, não existe essa ideia. A ciência, a filosofia só existe por causa da crença nessa universalidade. E aí, se é importante que quem é oprimido tenha voz, não significa que essa voz seja mais qualificada do que nenhuma outra. A gente estava vendo aqui, os pobres são quem são os mais racistas, é quem é mais dominado pelos preconceitos dominantes. Né? Então, como é que esse cara, que é dominado pelo preconceito, vai ter um lugar de fala privilegiado sobre a sua própria dominação? Isso é um completo absurdo. Não explica a dominação social. A dominação social só existe quando você convence o oprimido de que ele é total ou parcialmente inferior a você. Para combater o racismo, né, você não vai combater o racismo com modelos negras
posando para a loja francesa e tal, entende? Ou o cara conseguindo um emprego lá no Itaú. Por que não vai? Porque você não combate a desigualdade com a seção individual. A seção individual, o Brasil teve há 500 anos. Tem 1000 casos de mulatos, negros, etc., que, desde que reconheçam, né, os valores do branco e do opressor, quase sempre valores econômicos, etc., ou seja, ele vai oprimir os outros negros depois do mesmo modo que o branco fazia antes, percebe? Então, isso é o processo de branqueamento entre nós há 500 anos. Então, você tem aí uma continuidade desse processo de branqueamento como se fosse emancipação. Isso que é o perigo. E tem a aparência de emancipação, entendeu? Né? É a emancipação dos bancos. Isso legitima, inclusive, tem um efeito perverso, que legitima o sistema como um todo, legitima a meritocracia, porque eles podem dizer o quê? Olha, veja como a gente é justo. Entende? Olha, veja quantos negros aqui a gente tem e tal, entendeu? E aí os negros, os 99%, que não têm condições, sequer de competir por esse emprego, né? Você vai dizer, ó, vocês são burros, vocês são preguiçosos. É isso que está sendo dito, né? Sem que ninguém formule, mas é isso. Ah, você não conseguiu, pô. Então você é preguiçoso, é burro e tal, para parar. Entende? Você legitima a falácia da meritocracia. Combate a desigualdade, ela tem que ser, ou ela é universalizante, né? Ou ela não é. Se ela não for universalizante, for individual, ela é enrolação, ela é mentira, ela é engodo. E esse foi uma forma do isso não foi inventado por ninguém aqui. Foi inventado pelo capitalismo financeiro americano a partir dos anos 90, entende? Quando ele estava deixando todo mundo pobre, né? Mas aí tinha ainda que dizer de alguma maneira que era justo, democrático, etc, etc. Né? Essas pautas identitárias são extremamente importantes, obviamente, ninguém está sendo contra isso. Mas ela não é a fórmula, ela não é a única fórmula, quer dizer, nem é a principal de você combater preconceito, desigualdade, etc. Como é que você emancipa os negros? É claro, você tem que dar cotas. Você tem que ter programas que universalizem essa chance para todos os negros. Quer dizer, você tem que montar escolas que possa ter a mesma escola do que o branco, acesso à universidade, acesso a emprego. Tem que ter cotas em empresas estatais, privadas, etc, etc. Isso é outra coisa. Né? Aí você está o quê? Você está fazendo uma política que vai privilegiar esses 99%, que nunca tiveram chance, que foram abandonados. Eu gosto muito do termo que você usa, que é o neoliberalismo identitário, né? Tem Exato. uma construção do capitalismo a partir do neoliberalismo, das liberdades, o discurso das liberdades individuais, ou seja, você Claro. vai trazendo saídas, né, específicas para cada um desses setores, quando, na verdade, toda a discussão é por uma saída coletiva, né? Exatamente isso. Tá. Bom, Gessé, eu vou ter que te liberar daqui a pouco, infelizmente, porque, enfim, Tá. estar com você aqui é uma aula, né? Assim, a gente aprende demais, então quero te agradecer já de antemão imensamente por você aceitar o nosso convite. Queria só te pedir aí uma palavra final, né? Nesse momento que a gente está aí de reconstrução do Brasil, uma palavra aí de esperança, o que você acha que tem que vir pela frente e quais são aí seu pensamento sobre o que vem por aí? Eu que agradeço, foi um papo muito legal. E o que eu acho que é importante, obviamente, né? A gente está muito feliz, né, de não ter mais Bolsonaro, você ter bons ministros, os caras estão preocupados em educar, atender o povo. Isso é uma mudança, parece que você está em outro planeta. E você tem um cara como Lula, né, no comando, é outra coisa, ficar longe dessa tragédia bolsonarista. Eu tenho confiança que as coisas vão melhorar. Mas eu acho, né, que é o ponto principal aí, é que a esquerda atual, o PT, inclusive, que eu tenho admiração e tudo, porque exatamente focou as suas políticas na redenção desses excluídos, dessa classe geni, percebe? Foram os mais pobres, foram, pela primeira vez na história, beneficiados, mas você não vai mudar uma sociedade sem você comprar a luta cultural, a luta narrativa.
explicar o mundo de outro modo, basicamente. Senão, você vai ter, né? Quer dizer, a Rede Globo está muito simpática agora ao governo, né? Mas até quando? Quer dizer, esse pessoal é da elite, esse pessoal parasita o Estado, esse pessoal assalta o povo como o resto da elite faz. Percebe? Então você tem que ter o quê? Tem que ter uma narrativa, você tem que entender o país de um outro modo, porque se você entende da mesma maneira que ele sempre foi compreendido, isso vai terminar ruim depois, entende? A coisa da corrupção, de não sei o quê e tal, essas coisas continuam muito, muito fortes. E você precisa montar um debate público como Vargas montou, entende? Eu acho uma pena que a esquerda atual não tenha seguido essa tradição, né? Então você tem que ir, né? Você tem que recuperar a autoestima dos pobres, construir uma nova identidade nacional. Percebe isso? Né? Sem isso, você não vai mudar o país. Isso é óbvio. É desesperador para mim, porque para mim isso é óbvio, entendeu? Mas isso não é óbvio normalmente para outras pessoas e tal, né? Porque quase sempre, especialmente política, um cara de classe média, ele imagina o quê? Que ele tem as mesmas condições que o pobre, tem as mesmas condições de visão do mundo dele. Todo mundo sabe agora que Bolsonaro não sei o quê. Não, ninguém sabe isso. Ninguém explicou. Tem que ter imprensa plural, tem que ter novos canais de televisão que sejam democráticos, plurais, entende? Quer dizer, tem que ter redes sociais de um outro modo, quer dizer, uma nova concepção de como a gente deve interpretar o Brasil. Sem isso, a gente não vai mudar o país. Não vai mudar, pelo menos tanto quanto a gente gostaria. Vai ser voo de galinha, vai ser uma coisa curta, vai ser uma briga aqui, a outra lá. Tem que conquistar culturalmente as massas. Mostrar para o povo qual é o interesse dele, como ele foi humilhado, né? Como ele foi esquecido, como ele foi abandonado. Percebe isso? Né? Então, eu acho que esse é o ponto e eu espero que esse processo de aprendizado tenha sido realizado. Maravilhoso, muito bom. Mais uma vez, obrigada, Gessé. E a gente está aí, né? O Brasil no Divã, na Carta Capital, toda semana uma entrevista nova e a gente vai estar sempre aí nos podcasts e no canal de YouTube da revista Carta Capital. Muito obrigada mais uma vez pela audiência. Obrigado a você, Ingrid. Tchau, tchau, Gessé. Até mais.